Jovens, continuando aqui, eu gostaria que vocês colocassem aí no livro Língua Portuguesa, tá? No nosso livro didático, na página 48, tá? Ponham aí na página 48. Esse assunto é muito importante, tá, gente? Antes que nós corrijamos essa atividade aí, gostaram do corrijamos, né? Um imperativo do verbo corrigir. Antes que nós possamos corrigir essa atividade, eu preciso trabalhar esses dois últimos conceitos aqui de derivação, tá, gente? Alguns outros pequenos eu já trabalhei com vocês. Lembram que eu já trabalhei com vocês de composição e derivação, né? Não sei se vocês lembram. Composição é quando você junta composição, né? Composição é quando você junta duas ou mais palavras. Por exemplo, beija-flor, girassol, por aí vai, né? Você compõe. A derivação é quando uma palavra vem de outra, né? Ela deriva de outras palavras. Aí a gente tem a derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal. Lembram que eu já trabalhei com vocês? Eu coloquei até um PDFzinho, eu posso até puxar esse PDF de novo para que vocês possam ver, né? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, né? E por aí vai, tá? A minha gatinha é aquela ali, ó. Chata, Maria, quando ela tá nesses dias, tá ali, ó. Tá ali a criatura. Voltando, tá, gente? A gente vai ver agora dois últimos tipos de derivação. Acredito que o livro ele não trará mais outros tipos de derivação. O exercício ele já traz as questões, né? Mas ele não explica propriamente o porquê, ele só dá o conceito, né? Outros tipos de derivação, quais são? Derivação imprópria. E professor, esse nome é estranho, né? Imprópria. Imprópria por quê? Ou de conversão, né? Boa pergunta. Eu não sei explicar o porquê que ele é imprópria, né? Por que esse nome é impróprio? Se eu tiver que parar aqui é para dar uns gritos aqui nessa gata, que ela é muito enjoada, viu, gente? O que é uma derivação imprópria? Ela ocorre o quê? Apenas quando há uma alteração de classe da palavra. Como assim, professor, de classe? Gente, eu já falei para vocês que na morfologia nós temos 10 classes de palavras. Na língua portuguesa, por exemplo, nós temos 10. Você tem o artigo, você tem o substantivo, você tem o adjetivo, você tem o advérbio, você tem o verbo, você tem a conjunção, preposição, interjeição. São 10 classes, tá, gente? Por aí vai. Normalmente, essa derivação imprópria, ela faz com que a palavra se transforme, normalmente, tá? Nem sempre. Ela faz com que essa palavra, ela se transforme em um substantivo. Ela não é um substantivo, ela se transforma num substantivo. Mas, professor, como é que se transforma qualquer coisa em um substantivo? Substantivo, tá, gente? Ele vai estar sempre rodeado de duas classes de palavras. Você tem o substantivo. Substantivo é aquilo que nomeia as coisas, tá? Por exemplo, livro, escova,
vidro, né? Spray. Isso aqui é um HD externo. Calendário. O substantivo é aquilo que nomeia as coisas. Livros, estante, parede, professor, cadeira, alunos. Percebe? O substantivo ele vai nomear as coisas, tá bom? O substantivo, ele normalmente está rodeado por duas classes de palavras, tá? E uma que faz com que qualquer palavra, independentemente se for substantivo ou não, uma classe que se ela estiver colada nessa palavra, ela faz com que ela se transforme de fato num substantivo, vai ser o artigo. Tá bom? Por exemplo, se o artigo ele estiver próximo de um verbo, ele vai fazer com que esse verbo se transforme em um substantivo. Se o artigo ele estiver próximo de um adjetivo, ele pode transformar esse adjetivo em um substantivo. Se ele estiver próximo de um advérbio, ele faz com que, provavelmente, tá, gente? Porque há as exceções, tá? Ele transforma isso em um substantivo, tá? Mas sempre, absolutamente sempre, se o verbo ele estiver com um artigo antes dele, ele faz com que esse verbo se transforme em um substantivo. Professor, eu não me lembro quais são as classes, qual é a classe dos artigos. Gente, é simples. Artigo é artigo definido, artigo indefinido, os de gênero, né? O, a, os, ou as, uns. Esse aqui não é o numeral, tá, gente? É do artigo indefinido. Um cara chegou aqui no meu portão. Chegou uma banda aí. Eu não estou contando propriamente, eu estou dizendo que é algo que eu não defino, tá? É algo indefinido para mim. Quem foi que sujou o banheiro da escola? Foram uns meninos. Você saiu contando os meninos? Não, você diz uns. Você não sabe quem é. Entendeu? O professor Robson. A cadeira. O spray. O calendário. Os livros. Isso são artigos, tá, gente? Quando o artigo ele está próximo de um verbo, ele faz com que esse verbo se transforme em um substantivo. E é isso que a gente vai definir com relação à derivação imprópria, tá? Ele muda a classe gramatical, ele deixa de ser verbo, ele se transforma em um substantivo, tá? Ou ele deixa de ser um adjetivo, uma qualidade, né? E passa a se transformar em um substantivo. Como, por exemplo, belo. Professor, esse livro é tão belo, é tão bonito, não sei o quê. O livro é belo. Isso aqui, gente, é um adjetivo. É uma qualidade que você está dando ao livro. Mas de repente você muda. Você faz, ao invés de falar o livro belo, você simplesmente fala o belo. Olha o artigo aqui, ó.
fazendo com que esse adjetivo se transforme em um substantivo. O adjetivo colou, substantivo. Vou repetir. O adjetivo colou, substantivo. Repitam comigo para nunca mais esquecerem isso pro restinho da vida de vocês. Sabe por quê? Porque isso vai voltar no 8º ano, isso vai voltar no 9º ano, isso vai voltar no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano do ensino médio. E se você entrar para as humanas, por exemplo, você vai entender que esse artigozinho próximo de um adjetivo faz com que ele se transforme em um substantivo. Entendido? 10 minutos. Vou dar